Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, sábado, 21ª semana do Tempo Comum. Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versos 14 a 30. Hoje, dentro da reflexão litúrgica, temos a feliz memória de Santa Mônica. Ela nasceu no ano de 332, na cidade de Tagaste, no norte da África. Filha de família abastada, foi criada por uma escrava que criava os filhos dos senhores. Desde criança, ela era muito religiosa e disciplinada. Sempre que podia, Mônica ajudava os mais pobres e demonstrava muita paciência e mansidão. Passou sérias dificuldades com o esposo, pois era muito rude e violento. Foi mãe de 3 filhos, entre eles Agostinho, aquele que se converteu e tornou-se santo. Entre alguns aspectos importantes, a liturgia assinala que, por vezes, Deus escolhe e chama para a sua vinha muitas pessoas que praticamente são esquecidas ou que, de certo ponto de vista, perderam o seu valor ao mundo, ou que ficaram desacreditadas por muitas outras pessoas. Neste caminho de reflexão, é algo tremendamente espantoso o quanto os escritos bíblicos se enlaçam com vários pormenores de muitos santos. Hoje notamos alguns acontecimentos bíblicos se entrelaçarem com a vida de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. De fato, seu filho, após a adolescência, se tornou uma pessoa totalmente inclinada a beber das fontes dos prazeres mundanos. Apesar de ser filósofo e professor de oratória, aos olhos de muitos era considerado uma pessoa desprezível. Deste detalhe importante da vida de Santo Agostinho é que começa a vida notável que teve sua mãe, Santa Mônica, dado que desde o início da concepção de seus filhos, ela sempre lutou com todas as suas forças e orações, a fim de obter de Deus maiores graças para a sua família. Um esforço que não ficou sem retorno, em virtude de que em determinado tempo de sua vida, ela obteve grandes sinais de Deus a respeito da conversão de seu esposo Patrício e de seu filho Agostinho. Haja vista que a Sagrada Escritura, sendo toda ela inspirada por Deus, nunca decepciona, e ainda coloca toda a sabedoria de Deus a favor de quem a lê, escuta e medita sobre suas sentenças e máximas. A profecia anunciada na primeira leitura de hoje fez parte da vida de Santa Mônica, devido à fé que ela depositou em Deus e em toda a sua palavra. Além de se tornar instrumento divino da graça de Deus na vida de sua família, ela também se tornou santa. Algo deste tipo Deus pode realizar na vida de qualquer pessoa que assim imitar os passos desta grande santa. Nunca desistir diante dos desafios e sempre persistir em todos os momentos, até mesmo diante daqueles que são considerados os mais difíceis. Notoriamente, Santa Mônica é uma dessas, em que o Evangelho de hoje faz aceno em relação a confiar certos talentos. Notem que Deus confia talentos a todas as pessoas, conforme a sua capacidade. Mas reparem bem que, segundo o Evangelho, ninguém fica sem receber talentos de Deus em suas vidas. No entanto, é importante aprender o que deve ser feito com cada talento que Deus confiar. O Evangelho conta que houve alguns que, ao receberem os talentos de Deus, já logo em seguida foram trabalhar e aprenderam a multiplicar os talentos tão preciosos que Deus confiou a eles. Mas o Evangelho conta também que houve uma pessoa que não se preocupou em aplicar os talentos de Deus na sua vida diária. E por isso se diz que tal pessoa escondeu os talentos. Péssimo exemplo que nunca deve ser seguido, a não ser observar para não fazer. Notem que este último foi desprezado pelo Senhor e foi jogado fora do seu reino, pois não se preocupou com as coisas de Deus quando essas foram apresentadas em sua vida. Por outro lado, existem bons exemplos a serem observados, pois se diz que outros 2, um com 5 talentos e o outro com 3,
trabalharam bastante com as coisas de Deus em suas vidas, ou seja, aplicaram os bens de Deus na vida diária de cada um deles e assim multiplicaram os talentos de Deus em suas próprias vidas e igualmente para tantas outras pessoas. Conta o Evangelho que tais servos foram elogiados e muito bem vistos pelo Senhor. Além disso, naquela ocasião, receberam maiores recompensas e ainda foram admitidos a entrar no reino daquele Senhor. Santa Mônica não desperdiçou cada um dos talentos que recebeu em sua vida, aplicou-os de forma exemplar e a recompensa foi certeira: a conversão do esposo, do filho e uma outra filha ainda entrou para a vida religiosa. Ora, se Deus, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, realizou tais prodígios com outros filhos seus em determinadas épocas, Ele não seria capaz de realizar o mesmo por outros que se dedicarem com os talentos recebidos em suas vidas? Aplique os talentos de Deus em sua vida e seja uma pessoa feliz e recompensada por Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.